Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, gente, cá estou eu aqui de novo para resumir mais um episódio da segunda temporada de Hanako-kun. E para quem é novo no canal e não sabe, eu meio que tô resumindo todos os episódios de Hanako-kun. E em geral é isso. E caso você queira ver todo o resumo que eu fiz até agora, eu vou deixar uma playlist aí no link na descrição ou no comentário, alguma coisa, caso vocês queiram ver os episódios que eu resumi basicamente. E no momento saiu 4 e esse aqui é o 5. E bom, continuando, eu também gostaria de pedir que vocês deixassem um like, porque essa série dá muito trabalho pra fazer, tipo, muito mesmo, e muitas vezes acaba não pegando total alcance. Então, eu gostaria que vocês deixassem um like, porque isso me ajuda bastante e me dá motivação, alguma coisa assim, coisa de youtuber. Ah, mais uma coisa antes do vídeo começar. Eu tenho que falar que o episódio adaptou 2 capítulos. E desses 2 capítulos, um deles vai ser uma escada pro próximo arco, que vai começar no próximo episódio, alguma coisa assim. E, bom, o primeiro capítulo que eles adaptaram na primeira parte do episódio, acredito eu que não seja tão relevante. Mas mesmo assim eu vou resumir ele, alguma coisa assim. Já a segunda parte eu acredito ser bem mais relevante, então eu vou dar um pouco mais de atenção para ela. Em geral é isso. Agora fique com o resumo do episódio 5 da segunda temporada de Hanako-kun. A primeira parte do episódio começa com uma história bem aleatória, na verdade. Tanto que eu vi muita gente dizendo que era um filler e só a segunda parte do episódio era relevante. Em resumo, literalmente um Moe que do nada fica infectado e começa a infectar todo mundo da escola. E todo mundo vira meio que zumbi de doce. E aí a Shiro, o Teru e o Kou acabam resolvendo a situação tudo com sal. É basicamente isso o resumo, não tem muito o que dizer não. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo. É legalzinho essas coisas, tem uma lutinha maneira, é bem da hora. Mas não é relevante pra história. Só tem uma menção na segunda parte do episódio, mas não tem relevância, digamos assim. Tá, mas agora que eu falei um pouco dele, agora vamos pra segunda parte, que sim é relevante. A segunda parte do episódio começa com o Kou entregando o doce para os amigos deles para verificar se eles ainda são zumbis do doce Moik, sei lá. Só que os amigos dele também, esse tipo de coisa. E o Kou fica aliviado. Só que logo depois, um dos amigos dele fala assim, que eles não têm tempo para focar nisso. Eles têm que fazer o trabalho em grupo. E eles só precisam de mais uma pessoa. Logo depois eles pedem pro Kou chamar mais alguém. E o Kou até concorda, só que ele acaba lembrando do Mitsuba, esse tipo de coisa. E inclusive logo depois a próxima cena é do Mitsuba em si. E assim começa a melancolia do número 3, ou do Mitsuba, depende da versão, sei lá. Mas em si, essa parte começa com o Mitsuba se apresentando, dizendo que ele é o Mitsuba, que ele é o número 3 dos 7 mistérios, esse tipo de coisa. E eu acho uma coisa bem legal, na hora que ele tá resumindo, que mostra como um fantoche. Eu achei bem legal, por conta que eles usam isso no episódio 1, pra resumir a primeira temporada. Eu achei bem fofo. Eu espero que eles continuem fazendo isso. Logo depois ele começa a comentar do Tsukasa, esse tipo de coisa, que foi ele que transformou ele em número 3. Logo depois ele fala da Sakura e do Natsuhiko, dizendo que ele não tem muita aproximação com eles, esse tipo de coisa. Até que logo depois parece que o Natsuhiko e a Sakura estão cochichando alguma coisa olhando pra ele. E ele fica meio suspeito sobre isso e tenta se aproximar pra descobrir o que é. Até que o Tsukasa literalmente mete lá dizendo que o Mitsuba tá atrapalhando, ele escuta isso. E assim o Mitsuba fica meio abatido e acaba saindo da sala sem descobrir explicação. O Natsuhiko até tentou explicar, só que não deu. O Mitsuba saiu correndo no choro. Logo depois dessa situação, o Mitsuba acaba descendo as escadas, ainda chorando e alguma coisa. E os Moki acabam descendo de lá também e acabam dando uns docinhos pra ele ficar feliz. Esse tipo de coisa. Logo depois disso, ele começa a pensar sobre essa situação. E logo depois decide que, bom, a escola é grande o suficiente. Deve ter um lugar que vão aceitar ele, esse tipo de coisa. E então ele fala assim que vai deixar eles pra lá e vai procurar um lugar pra ele. Até que logo depois, quando ele decide sair dali, os Moki começam a falar uns papos meio estranhos de virar um deles. E eles pegam um machado e uma tesoura e o Mitsuba tem que correr, por conta que senão ele vai morrer na mão deles. Logo depois dessas situações inteiras, o Mitsuba acaba passando por vários lugares onde tem um dos 7 mistérios, basicamente. E ele passa pela Yaku e é mordido, pelo Tsushigomori, pela Árvore das Confissões, e dá tudo errado, ele acaba não se encaixando em si. Até que logo depois ele começa a observar ao redor e percebe pessoas vivendo a vida delas. Até que uma hora uma menina deixa cair um lencinho. E aí ele tenta entregar, só que não dá certo, porque ele é um fantasma e ninguém consegue ver ele. E aí o menino começa a ter mais uma crise existencial para variar. Começa a falar que ele é um sobrenatural e que não daria certo. E pergunta onde é que ele se encaixa. Até que logo depois aparece o Teru. E o Teru falando se ele que é um morto já, no mundo dos vivos, já querendo viver. E esse tipo de coisa, querendo se encaixar. E fala que isso é errado, ele querer se encaixar no mundo dos mortos. Do mundo dos mortos pro mundo dos vivos. Alguma coisa assim.
E bom, ele acaba realmente machucando o Mitsuba no anime, por conta que no mangá não acontece isso. Inclusive o Mitsuba reconhece o olhar dele de algum lugar, achando que é familiar. Ele lembrou do Kon nesse momento, mas era o Teru, então não era ele. Uma confusão completa. Logo depois disso, uma pessoa acaba gritando que o Teru tava procurando uma namorada, esse tipo de coisa. E logo depois era o Natsuhiko buscando o Mitsuba, dizendo que tava procurando por ele pra voltar lá pra sala, negócio lá. Esse tipo de coisa. O Mitsuba fica meio confuso, mas logo depois ele acaba voltando pra sala e é revelado o motivo daquele cochicho todo. Eles estavam planejando uma festa. Sim, uma festa de boas-vindas pro Mitsuba. E essa cena é bem fofinha, é muito fofa. Eu vou continuar falando que é fofa. É muito fofa mesmo, esse tipo de coisa. Logo depois disso, o Mitsuba se liga que aquilo ali tudo pra ele era uma festa de boas-vindas. E então o povo não tava falando mal dele. E esse tipo de coisa. Até que ele, logo depois disso, ele pergunta pra Sakura se ele poderia ficar ali, esse tipo de coisa. E a Sakura, meio surpresa, acaba respondendo que ele pode ficar ali até ele não querer mais. Esse tipo de coisa. E bom, ele finaliza isso com um sorriso no rosto, comendo docinho. E isso é muito fofo. E eles amplificaram mais no anime, botando mais cenas fofinhas, inclusive. É bem meigo. Muito meigo, muito meigo. Eu amei. Logo depois disso, o Natsuhiko vai lá tirar satisfação com o Tsukasa pra ele não encher o saco do Mitsuba. Só que o Tsukasa fala dizendo que gosta do Mitsuba. Tanto que ele até trouxe um presente pra ele. E esse presente era uma garota. Não era qualquer garota, vocês vão entender o porquê uma hora. Logo depois disso, a Sakura pergunta qual o objetivo do Tsukasa com isso, capturando a garota do nada. E ele fala que agora ele vai realizar o desejo de todos ali. E assim acaba o episódio. E, cara, esses episódios foi bem legal. Mesmo que eu vi gente falando que a primeira parte não foi alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Eu até concordo, mesmo sendo do mangá, eu até vi gente falando que era fila e esse tipo de coisa. Mas eu gostei da primeira parte. E eu até recomendo vocês verem o episódio, por conta que é bem daorinha. A animação da primeira parte é bem legal. A segunda parte tem alguns momentos tensos, tanto que eles adicionaram mais, que nem eu falei. Aquela cena lá do Teru, inclusive, machucando Mitsuba, só tem no anime, no mangá não tem isso. Eu acho que eles adicionaram para dar mais clímax pro negócio, eu achei bem da hora. Esse tipo de coisa. Inclusive, no momento que eu estava fazendo a gravação desse áudio e pegando imagens para fazer esse vídeo, eu encontrei finalmente imagens do episódio 6. E cara, mano, essas imagens estão muito lindas. Eu tô empolgada demais, mano. Essas imagens estão muito bem feitas. E pra quem não sabe, o próximo arco vai ser o arco da pintura perfeita, que era um dos arcos que o povo tava mais hypando pra ser adaptado nessa temporada. E cara, eu tô mega hypada pra adaptação desse arco. Eu tô muito feliz, é sério. Inclusive, fica aqui como curiosidade, mas o arco da pintura perfeita foi o primeiro arco que eu li de Hanako inteiro. Inclusive, eu acho que é o meu favorito até o momento. E bom, basicamente isso. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse áudio, eu estou relendo ele pra ficar mais informado e conseguir fazer os vídeos. E esse tipo de coisa. E pra comparação depois. Inclusive, pra quem quiser acompanhar o mangá onde o anime tá agora, o episódio dessa vez adaptou o capítulo 39 e o capítulo 40. Então você começa a ler do capítulo 41, tá bom? Pra vocês ficarem informados. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, muito obrigada pelos 88 inscritos. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Ainda bem. Até um outro dia.